Fala moçada, tranquilo? Então, como eu disse na videoaula sobre concretos coloridos, a gente vai fazer um tema especial e um vídeo específico só para CRF, que é concreto reforçado com fibra. Então, bora ver como funciona essa brincadeira. Seguinte, de maneira geral, o concreto reforçado com fibra seria um compósito, que é um material formado de pelo menos duas fases distintas. E no caso do nosso material, nós teríamos o concreto, como a própria matriz, e as fibras. O concreto convencional ele tem um comportamento frágil e uma baixa capacidade de deformação antes da ruptura, além de, claro, uma baixa resistência à tração. E as fibras são adicionadas para diminuir essas limitações, melhorando tanto a ductibilidade quanto a resistência à tração do nosso concreto. As fibras são elementos descontínuos, com um comprimento bem maior do que a sua secção transversal. E é claro, existem diversos tipos de fibra, cada uma com uma diferente função. A gente tem fibra natural, plástica, de metal, carbono, e as suas principais características são o módulo de elasticidade e a resistência mecânica. Existem fibras de baixo módulo, feitas de polipropileno ou nylon, e as de alto módulo, feitas de aço. E funciona da seguinte forma: as fibras de baixo módulo de elasticidade e baixa resistência funcionam melhor em concretos com as mesmas características, sendo indicadas para dar melhoria no estado fresco e no endurecimento do concreto, e também para o controle de fissuração plástica nos pavimentos. Já as fibras de alto módulo e alta resistência, que são as fibras de aço, são indicadas para o uso do concreto endurecido, para reforçar ele, podendo até substituir a armadura convencional. Antes da gente prosseguir com o CRF em si, vamos revisar um conceito importante sobre os materiais, que seria a tenacidade. E a definição é bem simples: é a energia total que o material consegue absorver antes de se romper, podendo ser classificado como frágil, dúctil ou elástico. Ela é medida da área sob a curva tensão-deformação até alguns níveis de deformação, usada na avaliação dos compósitos, tendo como ponto negativo depender das dimensões do corpo de prova. O objetivo das fibras não é aumentar a resistência à compressão do concreto, mas sim aumentar o ganho de tenacidade na compressão. Então vamos entender isso aí. No concreto simples, uma fissura impede a propagação de tensões uniformemente, o que causa uma concentração das tensões na extremidade da fissura. Só que com o tempo, essa concentração de tensão gera uma ruptura da matriz, aumentando a fissura, até que, de uma maneira contínua, ocorra a ruptura completa do concreto, caracterizando um comportamento frágil. De modo que, claro, não se pode contar com nenhuma capacidade de resistência de um concreto fissurado. E aí entram as nossas fibras. Elas servem como uma ponte de transferência de tensão nas fissuras do concreto, sendo isso um mecanismo de aumento de energia relacionado à ruptura do material e à restrição da propagação das fissuras. Então, quando a gente adiciona fibras de resistência e módulo adequados ao nosso concreto, ele deixa de ter um comportamento frágil. Então, com isso, as fibras se propagam com menor velocidade, apresentando assim um comportamento dúctil. Então, também, ele apresenta uma capacidade de resistência depois da fissuração. Então, vamos dar uma olhada nessa curva tensão-deformação. O concreto simples, após uma determinada carga, se rompe totalmente. Já um com baixo teor de fibras aguenta mais tensão e não se rompe instantaneamente. E um com alto teor de fibras aguenta mais tensão e mais deformação ao longo do tempo. Dá uma olhada também nessa comparação de fissurações em dormentes de concreto com e sem fibras de aço. Isso, claro, após o ensaio de ruptura. Dá para notar que uma fissura no concreto sem fibras leva à ruptura completa. Já o com fibras, não. Exemplificando o que eu falei até agora. Mas essa imagem também serve para a gente perceber mais um comportamento do concreto com fibras. Ele apresenta mais fissuras, porém com aberturas menores do que o concreto sem fibras. Então assim,
A capacidade de reforço proporcionado pelas fibras depende diretamente do teor das fibras. Então, quanto maior o teor de fibras, mais fibras presentes no concreto e maior a quantidade de pontes agindo como transferência de tensão no concreto após a fissuração. Bem simples, né? Mas outra coisa que a gente precisa levar em consideração é o fator de forma. Ele é definido pelo comprimento da fibra dividido pelo seu diâmetro. Então vamos dar uma olhada nessa imagem. Os valores típicos de fator de forma variam entre 30 a 150 para fibras com comprimento entre 6,4 e 76 milímetros. E de maneira geral, quanto maior o fator de forma, maior a resistência após fissuração no concreto. Agora preste atenção que isso é uma recomendação prática. É recomendado que o comprimento das fibras seja igual ou superior ao dobro da dimensão máxima do agregado graúdo. Assim ele não reforça só a argamassa, mas o concreto inteiro. Então, ou a gente aumenta o comprimento da fibra ou diminui a dimensão do agregado graúdo, a brita. É claro que a adição de fibras vai causar uma alteração na trabalhabilidade do nosso concreto. O principal fator que interfere nisso é a geometria da fibra, porque dependendo de como for, ela requer uma maior quantidade de água e altera a trabalhabilidade do concreto no estado fresco. E uma adição descuidada também pode gerar alguns ouriços, que são umas bolas ou aglomeração de fibras, podendo ocorrer quando o volume de fibras é alto ou, como eu falei, quando elas são adicionadas de uma maneira descuidada, ou também quando o fator de forma é alto. Para medir a trabalhabilidade desse concreto, a gente pode usar o slump test. Só que ele não é muito recomendado para teores muito elevados de fibra. O melhor ensaio nesse caso seria com o cone numa posição invertida e o concreto sendo adensado com um vibrador. Também dá para medir usando o ensaio VB, que depende de um equipamento específico. E ele funciona da forma que está aparecendo nessa imagem aqui. Então agora a gente vai falar da parte de cálculo. Vamos supor que tu queira fazer um CRF, mas não sabe como. Agora você vai saber. Leve em consideração uma coisa. Mesmo para consumos regulares da ordem de 40 kg de fibra de aço por metro cúbico de concreto, o custo unitário da metragem cúbica do nosso material vai praticamente dobrar. Mas mesmo assim, mesmo com o preço dobrando, as metodologias que propõem otimizar o consumo de fibras são muito raras. As recomendações genéricas, como as apresentadas por Meta e Monteiro em 2008, indicam faixas de consumo muito maiores do que as utilizadas na prática. Então, por exemplo, as indicações volumétricas de 1 ou 2%, apesar de ser baixas, indicam um consumo de 80 ou 160 kg por metro cúbico de concreto. Então, se 40 kg por metro cúbico já dobrava o preço, imagina 80 ou 160. Fica impraticável e inviável economicamente. Então o que nos resta é usar as recomendações de consumo fixos apresentados por Morgan em 1995. Inclusive várias especificações brasileiras seguem esse raciocínio. O ruim é que essa prática de valores fixos de consumo empírico, sem definição ou desempenho, são comuns no Brasil, onde esse consumo é fixado em 30 kg por metro cúbico, independente do tipo de concreto. E é claro que esse empirismo ele não é muito adequado, porque ele pode interferir no desempenho da nossa estrutura. Mas tem uma boa notícia. Atualmente tem se proposto como metodologia para os CRFs procedimentos experimentais que complementam aqueles já utilizados no concreto convencional. Então, a dosagem do CRF vai depender das condições de aplicação e, como consequência disso, as características exigidas da matriz do concreto, tendo principalmente a sua trabalhabilidade envolvida nisso. E o que isso significa? Significa que serão discutidos métodos de dosagem experimental para cada tipo de concreto específico. Então, é isso aí, galera. A aula de hoje não vai ter prática porque ela já foi feita na aula de concretos coloridos que você também pode dar uma olhada. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. Um abraço e até a próxima. Ele é definido pelo... E a definição é bem simples. Ele tem uma baixa capacidade de resistência. O que eu tô falando?
Calma, respira. Baixa capacidade de deformação antes da ruptura. Nossa, é claro que ele tem isso. Como que eu não saberia que ele tem isso? É claro que a audição. Claro que a adição de. Que bonitinho. Ó, já fica a dica, se quiser falar de concreto resistente reforçado com fibras, tem um trabalho pronto. Uma videoaula no canal Conexão SI. Se chegar a 1000 inscritos eu tatuo esse canal, você não quer. Aqui, ó. Você sabe que se você lançar uma dessas, o pessoal vai tudo querer se inscrever, né? Pra ver a tatuagem. 1000 inscritos é muita coisa, Sabe, cara. né? Tô falando. Se chegar a 1000 inscritos eu faço uma tatuagem do Conexão SI. Vamos ver, onde? Outros lugares que pareça. Aqui, ó. Pô, engenharia civil, imagina, a pessoa sabe que eu sou engenheiro daí. Aham. Ô! Ô! Tá. Claro que a adição. Não, mas ó, 1000 inscritos, uma tatuagem do Conexão SI no meu corpo em algum lugar. Roxa ainda, colorida. Igual eu fiz. Vai nos cortes? Vai no final. Vai. Pra ninguém ver. A não ser que você fale, galera. Eu falo, coloca no comentário. Ah, é. É sério, tá? Não é mesmo, não. Tá. A capa